Naquela noite, depois do milagre na cozinha, Eduardo ficou acordado até tarde. O riso da filha ainda ecoava na cabeça dele, misturado ao som suave da voz de Graça. 6 meses de silêncio haviam se quebrado como um vidro que de repente volta a refletir a luz. Pela primeira vez desde a morte de Juliana, a casa parecia respirar. Nos dias seguintes, Eduardo começou a voltar mais cedo do trabalho. Não dizia nada, só observava de longe. Via Graça transformar o que era rotina em momentos de carinho, ensinava Lívia a dobrar as roupas, a contar legumes na hora do jantar, a rir das pequenas bagunças. Coisas simples, mas que traziam de volta um tipo de alegria que ele achava que nunca mais existiria. Mas nem todos viam aquilo com bons olhos. Dona Ellen, a governanta que cuidava da família, havia mais de 20 anos começou a desconfiar da nova funcionária. Achava que Graça estava se aproximando demais da menina e talvez de Eduardo também. As discussões começaram em voz baixa, mas os olhares diziam tudo. Certa noite, Eduardo escutou por acaso as duas conversando na cozinha. Você acha que engana alguém, não é? Gente como você só traz confusão. Eu só quero ajudar Dona Ellen, só quero que Lívia volte a sorrir. As palavras cortaram o coração de Eduardo. No dia seguinte, chamou Graça para conversar. Descobriu que ela sustentava 3 irmãos sozinha e aceitava qualquer trabalho para garantir comida na mesa. Era formada, mas nunca tivera oportunidade. Foi ali que ele entendeu por trás da simplicidade de Graça existia uma força rara, a força de quem carrega o mundo nas costas sem perder a doçura. A partir desse dia, Eduardo não viu apenas uma babá. Viu uma mulher que, com ternura e coragem, estava reconstruindo o que ele acreditava ter perdido para sempre, a própria vida. E você, o que teria feito no lugar dele? Conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes. Alguns dias depois daquela conversa, Eduardo começou a olhar para a Graça de um jeito diferente. Já não era apenas gratidão, era respeito e admiração. Ele via nela algo que o dinheiro nunca compraria verdade. Mesmo assim, a tensão dentro da casa crescia. Dona Ellen, cada vez mais incomodada, vasculhou o quarto da jovem e encontrou um diploma escondido, licenciatura em pedagogia. Levou o papel direto a Eduardo, convencida de que havia descoberto uma mentira. Ela não é quem diz ser. Mulher estudada não vira faxineira à toa. Eduardo, cansado da desconfiança, chamou Graça para conversar. Ela chegou nervosa, com os olhos marejados. Eu não quis enganar o senhor. Só precisava de um emprego. Tenho 3 irmãos, todos dependem de mim. Já lavei prato, limpei chão, fiz de tudo para não deixar faltar comida. O silêncio que seguiu foi pesado. Eduardo respirou fundo e disse: Você devia ter me contado, mas eu entendo, e não vou te mandar embora. Naquela noite ele não conseguiu dormir. A imagem dela, encolhida de vergonha, não saía da cabeça. Pela primeira vez, ele percebeu que não queria apenas que Graça ficasse por causa de Lívia. Queria que ficasse por ele também. No fim de semana, Eduardo insistiu em conhecer os irmãos dela. Quando viu o pequeno apartamento simples, mas limpo e cheio de carinho, algo mudou dentro dele. Aquela moça sustentava uma família inteira sozinha e ainda encontrava forças para curar a dor dos outros. No caminho de volta, ele disse apenas: Você não está sozinha, Graça. Foi o início de uma nova fase, não de amor declarado, mas de confiança e cumplicidade. Eduardo sentiu que pela primeira vez desde a morte de Juliana, havia encontrado não só alguém que entendia sua dor, mas alguém capaz de transformá-la em esperança. Depois daquela visita ao pequeno apartamento onde Graça morava com os irmãos Eduardo, nunca mais a viu da mesma forma. A humildade, a união e o carinho que encontrou ali tocaram algo profundo dentro dele. Aquelas pessoas não tinham quase nada, mas havia amor em cada canto. E aquilo, mais do que qualquer luxo, era o que faltava em sua própria casa. Nos dias seguintes, Eduardo mal conseguia disfarçar o desejo de ajudá-los. Passou noites em claro pensando em como retribuir o bem que Graça havia feito à sua filha. Até que decidiu agir. Encontrou uma casinha simples em um bairro tranquilo de Curitiba, com um pequeno quintal e uma varanda ensolarada. Quando entregou as chaves a ela, Graça ficou sem palavras. Eu não posso aceitar. Não é caridade.
Ele respondeu com calma. É gratidão. Pela vida que você devolveu à minha filha. Os olhos dela se encheram d'água. Então me deixe pagar aos poucos. Eu não quero dever nada além de respeito. Eduardo sorriu. Combinado. A partir daí a casa dos Nogueira mudou. O riso de Lívia ecoava pelos corredores. O aroma de bolo saía da cozinha nas tardes frias e o coração de Eduardo se abria de novo. Mas para Dona Ellen, nada disso era motivo de alegria. Sentindo-se esquecida e substituída, ela pediu demissão. No dia em que foi embora, Lívia a abraçou chorando. Não vá embora, vovó Ellen. Às vezes a gente precisa sair para que outras pessoas possam ficar meu amor. A porta se fechou devagar e um ciclo terminou. Pela primeira vez, a casa ficou em silêncio. Não o silêncio da dor, mas o da paz. Eduardo olhou para Graça arrumando a mesa com Lívia e pensou talvez Deus tivesse devolvido tudo o que ele havia perdido, só que de um jeito diferente. E você acredita que o amor pode nascer onde antes só havia saudade? Conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes. Com a saída de Dona Ellen, a casa dos Nogueira ganhou um novo ritmo. Não havia mais aquele ar pesado de desconfiança, apenas a leveza das risadas de Lívia, o som de panelas e o perfume de bolo no forno. Eduardo começou a chegar mais cedo do trabalho. Jantavam juntos, riam, e aos poucos ele se deu conta de algo simples pela primeira vez. Desde que Juliana se foi, ele queria estar em casa. Certa noite durante o jantar, Lívia pediu. Tia Graça conta a história da princesa das flores. Graça sorriu. Era uma princesa que perdeu a mãe, mas descobriu que quando fazia os outros sorrirem, o coração dela curava um pedacinho também. Eduardo ficou em silêncio. Sabia que aquela história era sobre eles, sobre perda, dor e recomeço. Com o tempo, o jardim voltou a florescer. Lívia e Graça cuidavam das roseiras todas as manhãs. Eduardo observava da varanda sentindo um calor no peito que não era só gratidão. Era amor nascendo devagar, tímido, mas verdadeiro. Numa noite fria, ele encontrou Graça regando as flores sob a lua. Ainda acordada, as flores precisam de cuidado até no escuro, ela respondeu sorrindo. Eduardo respirou fundo. Você fez algo que eu nunca consegui, Graça. Devolveu vida a esta casa. E a mim. Ela baixou os olhos. Talvez a gente só tenha se ajudado, Eduardo. O silêncio se encheu de significado, e quando os olhares se encontraram, o tempo pareceu parar. Ele se aproximou e os dois se beijaram não com paixão, mas com gratidão. Dois corações quebrados que juntos voltavam a bater no mesmo ritmo. Da janela, Lívia viu a cena e sussurrou baixinho. Agora a gente é uma família de novo. Um ano se passou desde aquela noite em que Eduardo e Graça se beijaram no jardim. As rosas que um dia foram símbolo de luto, agora floresciam como testemunhas de um novo começo. O casamento deles foi simples no quintal de casa, rodeado de flores, amigos e da pequena Lívia, vestida de branco, jogando pétalas no ar e sorrindo como nunca. Nada de luxo, nada de ostentação. Só amor e verdade. Durante a cerimônia, Graça olhou para Eduardo com os olhos marejados e disse: Obrigada por acreditar que o amor pode nascer das ruínas. Ele apertou a mão dela e respondeu: Foi você quem me ensinou isso. A partir dali, a casa voltou a ter som de vida. O riso das crianças, o cheiro de pão quente, a música suave que vinha da sala. Nos finais de semana, os irmãos de Graça, Benício, Noah e Emanuele, enchiam a casa de alegria. Eduardo, que antes vivia cercado por silêncio e compromissos, agora preferia estar ali no meio do barulho bom da família. Meses depois, Graça chegou com os olhos brilhando de emoção, havia sido aceita no mestrado em psicologia infantil. Eduardo comemorou como se fosse uma conquista dele também. Você devolveu a voz da minha filha. Agora vai ajudar muitas outras crianças a falarem de novo. 2 anos se passaram, e a vida trouxe mais um presente, o nascimento de Elias, o primeiro filho do casal. Quando Lívia o pegou no colo e começou a cantar baixinho, Você é meu raio de sol, Eduardo sentiu as lágrimas escorrerem. Aquela era a mesma canção que tempos atrás
o havia feito acreditar novamente na vida. No jardim entre as flores que Juliana um dia sonhou plantar, agora floresciam novas histórias de amor, de cura e de recomeço. Numa tarde de verão, o sol dourava o jardim da família Nogueira e o perfume das rosas se misturava ao riso das crianças. Lívia, agora com 7 anos, corria entre as flores com o pequeno Elias nos braços, mostrando a ele o mesmo lugar onde tudo recomeçou. Eduardo observava da varanda, de mãos dadas com Graça, sentindo uma paz que há muito tempo não conhecia. "Quem diria, hein?" ele murmurou sorrindo. "Esse jardim já viu tanta dor, e hoje só tem amor." Graça o olhou com ternura. A vida é assim. O amor não apaga a saudade, só muda de lugar. Naquele fim de tarde, sentados na grama, Lívia perguntou: "Mamãe, Graça, a mamãe? Juliana ainda está no céu." Graça sorriu com doçura, ajeitando o cabelo da menina. "Está sim, meu amor. Mas ela nunca foi embora de verdade. O amor dela vive em cada flor que a gente cuida, em cada sorriso seu. O amor não desaparece, só muda de forma." Eduardo engoliu em seco. Aquelas palavras ecoaram dentro dele como um abraço. Ele olhou para o céu, onde o sol se despedia, e sussurrou baixinho: "Obrigado, Ju, por ter me deixado encontrá-las." O tempo passou e o lar dos Nogueira se transformou num símbolo de recomeço. Aos domingos o quintal se enchia de risadas, bolo e música. Graça dava aulas voluntárias para crianças carentes e Eduardo, que um dia viveu de reuniões e cifras, agora era o primeiro a chegar na escola dos filhos de coração leve, cheio de orgulho. A dor antiga ainda morava ali em algum canto do passado, mas já não feria. Era como uma cicatriz bonita que contava uma história de superação. Porque no fim o amor verdadeiro nunca acaba. Ele floresce outra vez onde a vida parecia ter secado. Os anos passaram e a casa dos Nogueira continuava cheia de vida. O jardim, antes marcado pela dor, agora era o coração da família, o lugar onde tudo começou e onde cada lembrança florescia. Eduardo e Graça viam os filhos crescendo entre risadas, bolos de domingo e o som do violão que ele voltara a tocar. Lívia, já uma mocinha, guardava no olhar a mesma doçura da mãe biológica Juliana e a serenidade de Graça. Certa tarde ela se sentou ao lado do pai, no banco de madeira, observando o pôr do sol. "Pai, quando a gente ama 2 pessoas que já se foram, o coração cabe tanto amor assim." Eduardo sorriu, emocionado. "Cabe sim, filha. O coração não tem limite. Ele só vai aprendendo a amar de jeitos diferentes." Enquanto isso, Graça brincava com Elias, agora, com 4 anos, que tentava colher as rosas vermelhas sem se espetar. "Cuidado, campeão. As rosas têm espinhos, mas é por isso que são fortes", ela disse rindo. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Eduardo ficou olhando para Graça em silêncio. "Sabe o que eu aprendi com a vida?" ele disse, segurando a mão dela. "O quê?" "Que a gente não supera o que perde. A gente transforma. E foi você quem me ensinou isso." Ela sorriu com lágrimas nos olhos. "E você me mostrou que amor de verdade não é o que começa perfeito, mas o que nasce da dor e escolhe continuar." O vento soprou leve, trazendo o perfume das rosas, as mesmas que um dia foram plantadas por amor e agora floresciam como lembrança e esperança. Naquele instante, Eduardo percebeu que o tempo não tinha apagado nada. Só havia mostrado que o amor verdadeiro não morre, ele se multiplica. E você já viveu um amor que nasceu do que parecia ter acabado? Conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes. Numa manhã de primavera, o sol entrava suave pelas janelas da casa dos Nogueira, iluminando o mesmo jardim que anos antes fora cenário de lágrimas. Agora só se ouvia o som das crianças brincando e o riso de Graça chamando: "Elias, cuidado com a mangueira. Vai molhar tudo, menino." Eduardo, sentado na varanda com uma xícara de café, observava aquela cena com um sorriso tranquilo. Às vezes ainda pensava em Juliana, mas já não havia dor, só gratidão. Ele entendia que o amor por ela não tinha terminado, apenas mudado de forma. Naquela tarde, Lívia voltou da escola com um desenho nas mãos. Era simples, mas cheio de sentimento.
um coração dividido em duas cores, metade vermelha, metade azul. É o meu coração, pai. A parte vermelha é da mamãe Juliana. A azul é da mamãe Graça. Juntas elas me ensinaram a amar. Eduardo sentiu os olhos marejarem. Abraçou a filha e respondeu com a voz embargada. Você entendeu tudo, meu amor. O coração da gente é grande o bastante para guardar todo o amor do mundo. Mais tarde à noite, enquanto colocava Elias para dormir, Graça o ouviu balbuciar. Mamãe, as estrelas também. São gente que virou luz. Ela sorriu e beijou sua testa. São sim, meu anjo. E quando a gente ama alguém que virou estrela, ela brilha ainda mais forte lá no céu. Eduardo ouviu da porta e ficou parado por um instante, com o peito cheio de emoção. A vida tinha lhe tirado muito, mas também lhe devolvido em dobro. No jardim as rosas continuavam a florescer, testemunhas silenciosas de uma história de cura-fé e recomeço. Porque o tempo ensina que o amor não acaba com a despedida. Ele se transforma e segue vivendo nas pessoas que escolhem continuar. Naquele domingo ensolarado, o jardim da casa dos Nogueira estava cheio de vozes, cheiros e lembranças. O perfume das rosas se misturava ao aroma do café e do pão de queijo que Graça preparava na cozinha. Eduardo montava uma mesa de madeira sob a sombra de uma jabuticabeira, enquanto Lívia e Elias corriam pelo gramado rindo como se o tempo não existisse. De vez em quando, Eduardo olhava para o céu e pensava em Juliana. Já não era saudade que doía, mas uma presença serena, como se ela ainda fizesse parte daquela manhã. Ele sabia, no fundo, que tudo o que vivia agora era também um presente dela. Amor, vem ver isso, chamou Graça da varanda segurando um envelope branco. Chegou uma carta da universidade. Eduardo se aproximou curioso. Ela abriu o envelope com as mãos trêmulas e, ao ler, os olhos se encheram de lágrimas. Eu consegui. Fui convidada para dar aula no curso de psicologia infantil. Ele sorriu largo, abraçando-a com orgulho. Você merece graça. Transformou tanta dor em amor. Agora vai ensinar o mundo a fazer o mesmo. Enquanto se abraçavam, Lívia e Elias apareceram com flores colhidas no jardim. Para vocês, papai e mamãe. Para lembrar que o amor da nossa família nunca vai acabar. Graça se ajoelhou emocionada. E não vai mesmo, meu amor. Porque o amor verdadeiro não morre, ele só muda de lugar. O sol começou a se pôr, pintando o céu de tons dourados. Eduardo olhou ao redor e sentiu o coração aquecer. Aquele jardim que um dia foi símbolo de perda agora era o retrato da vida renascendo de uma família que nasceu do amor, da dor e da esperança. Alguns meses depois da carta da universidade, a vida da família Nogueira parecia ter encontrado um novo ritmo calmo, bonito e cheio de significado. Graça dava aulas na faculdade 3 vezes por semana e nas horas vagas atendia famílias que passavam pelo luto de perder alguém. Ela dizia que cada criança curada era uma flor que voltava a nascer em seu próprio jardim. Eduardo, por sua vez, tinha aprendido a desacelerar. Deixou o escritório mais cedo, quase todos os dias, só para chegar a tempo do jantar em família. Às vezes ajudava os filhos com as lições de casa. Outras apenas observava a cena da mesa cheia e sentia um orgulho silencioso. Certa noite, Lívia perguntou: Pai, quando a gente cresce, o amor também cresce junto. Ele sorriu. Cresce sim. Mas não é como uma flor que precisa de sol. O amor cresce quando a gente cuida mesmo nos dias nublados. Elias, curioso, completou. Então a mamãe, Juliana, ainda cuida da gente lá do céu. Graça o abraçou e respondeu baixinho. Cuida, meu amor. Ela é a luz que nunca apaga. Eduardo ficou em silêncio. Olhou para o jardim pela janela, as rosas estavam mais vivas do que nunca. E entendeu que a vida tinha se encarregado de unir o que antes parecia impossível, o passado e o presente, o amor que partiu e o amor que ficou. No domingo seguinte, a casa se encheu de risadas. Família, amigos e ex-alunos vieram celebrar o aniversário de Graça. Enquanto todos cantavam parabéns, Eduardo fez um brinde simples, mas cheio de emoção. A esta mulher que transformou o luto em luz e me ensinou que recomeçar também é uma forma de amar.
As palmas ecoaram e Graça, com lágrimas nos olhos, apenas sussurrou: "O amor nunca termina. Ele só floresce de novo onde a vida precisa dele." O tempo passou, e a casa dos Nogueira continuava cheia de vida, cheiros e sons que falavam de amor. Graça se tornara uma professora respeitada, conhecida por sua sensibilidade e pela forma como tocava o coração dos alunos. Ela dizia que não ensinava teorias, ensinava pessoas a ouvirem com o coração. Eduardo, agora mais tranquilo, havia transformado sua empresa, abriu um projeto social para ajudar pais e mães solteiros a recomeçar. Dizia que se tivesse recebido ajuda quando perdeu Juliana, talvez tivesse encontrado o caminho da esperança mais cedo. Numa tarde de domingo, o jardim mesmo, onde tudo começou, estava florido e cheio de vida. Lívia, já adolescente, lia em voz alta uma redação para a escola. "Minha família me ensinou que o amor não tem forma nem tempo. Ele sobrevive às perdas e cresce nos recomeços." Eduardo e Graça se entreolharam emocionados. Era como se cada palavra dela fosse um espelho da própria história. Elias, agora com 6 anos, brincava com um vasinho de terra ao lado. "Olha, mamãe, plantei uma sementinha. Quando ela crescer, vai virar amor também." Graça se ajoelhou e sorriu. "Vai sim, meu amor. Tudo que a gente planta com carinho vira amor um dia." O vento soprou suave, balançando as roseiras. Eduardo abraçou Graça por trás e sussurrou: "Você percebe? Até o jardim parece saber que o amor nunca acaba." Ela encostou a cabeça em seu ombro e respondeu: "É porque o amor, quando é verdadeiro, deixa raízes. Mesmo que a vida mude, ele sempre floresce de novo." Enquanto o sol se punha atrás das árvores, o riso das crianças se misturava ao canto dos passarinhos. O jardim, que um dia foi um lugar de dor, agora era o retrato perfeito da paz. Porque no fim, toda a história de amor, se for sincera, é também uma história de cura. Os anos seguiram seu curso e o tempo gentil continuou costurando os dias da família Nogueira com ternura e propósito. Graça agora dirigia um centro de apoio a famílias enlutadas, onde transformava sua própria dor em acolhimento. Cada história que ouvia parecia ecoar um pedaço do que ela mesma viveu, e era justamente isso que a tornava tão humana, tão próxima. Eduardo, por sua vez, dividia o tempo entre o trabalho, os filhos e as causas sociais que abraçara. Já não era o homem frio e distante de antes, mas alguém que sabia a importância de estar presente. "O amor é o nosso melhor investimento", dizia ele com um sorriso calmo, sempre que via Lívia ajudando no jardim ou Elias o chamando para brincar. Numa tarde de outono, o sol se derramava sobre as roseiras quando Graça encontrou entre as coisas antigas de Juliana uma carta dobrada. O envelope amarelado tinha o nome de Eduardo escrito à mão. Ela hesitou por um instante, depois o chamou. "Amor, acho que isso é para você." Eduardo abriu o papel com cuidado. A letra era suave e familiar. Lia-se: "Se um dia eu não estiver mais aqui, quero que você prometa que vai continuar amando. Porque o amor é o único jeito de manter a vida viva." Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Quando ergueu os olhos, Graça chorava não de tristeza, mas de algo maior gratidão. Eduardo sorriu e disse baixinho: "Ela sabia que você viria. Que era você quem ia me ensinar a amar de novo." O vento soprou leve, fazendo as pétalas das rosas dançarem pelo ar, como se o passado e o presente se abraçassem ali naquele instante. Porque o amor verdadeiro não termina, ele apenas muda de mãos, de forma e de tempo, mas continua sendo a força que mantém tudo vivo. Alguns anos depois, o jardim da família Nogueira continuava sendo o cenário de todas as memórias. Graça e Eduardo envelheceram juntos, vendo os filhos crescerem e trilharem seus próprios caminhos. Lívia havia se tornado psicóloga como a mãe, ajudando crianças a reencontrar a voz que o medo calou. Já Elias, curioso e sonhador, dizia que queria plantar flores que curassem o coração das pessoas. Numa tarde tranquila, o casal se sentou na varanda observando o pôr do sol pintar o céu de laranja. Eduardo segurou a mão de Graça
e disse baixinho: Sabe, eu achava que o amor da minha vida tinha acabado no dia que perdi a Juliana. Mas Deus me mostrou que o amor não tem fim. Ele só muda de forma. Graça sorriu os olhos marejados. E quando a gente aprende a amar de novo, é como se a vida florescesse pela segunda vez. O vento soprou leve, espalhando pétalas pelo quintal, como se o tempo confirmasse aquelas palavras. O jardim, antes símbolo de dor, agora era o retrato da cura. Às vezes a vida destrói tudo o que conhecemos, não para nos punir, mas para nos ensinar a amar de outro jeito. O amor verdadeiro não substitui o que se foi, ele transforma a saudade em gratidão e o fim em recomeço. E você já viveu um amor que te ensinou a recomeçar? Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias que tocam o coração. Porque no fim, todo coração que se permite amar de novo floresce outra vez.